paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Eis os filhos de Sé, o Oreu, que habitava naquela terra, Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dissom, Essé e Dissã. Tais são os chefes dos Orreus, filhos de Sé, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, a irmã de Lotã era Tama. Eis os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onão. Eis os filhos de Sebeon, Aja e Ana. Foi este Ana que encontrou no deserto as fontes de águas quentes, quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana, Dissom e Olibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dissom, Adã, Essabã, Getrã e Carã. Eis os filhos de Essé, Balã, Zavã e Acã. Eis os filhos de Dissã, Uz e Arão. Eis o chefe dos Orreus, o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Ana, o chefe Dissom, o chefe Essé, o chefe Dissã. Estes são os chefes dos Orreus que governaram na terra de Sé. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beó, reinou para Edom sua cidade, chamava de Denaba. Morrendo Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Morto Jobabe, Ussão, na terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Ussão, Haddad, filho de Badad, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madiã, nas terras de Moabe, sua cidade, chamada-se Avite. Morto Haddad, Selã, de Masreca, reinou em seu lugar. Morto Selã, reinou em seu lugar. Saul de Roobote, que está perto do rio. A morte de Saul, Balanã, filho de Jacó, reinou em seu lugar. A morte de Balanã, filho de Jacó, Adá reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Fal, sua mulher chamava-se Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus escritórios e seus nomes: o chefe Tama, o chefe Alva, o chefe Getete, o chefe Oliabama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senés, o chefe Temã, o chefe Mabissar, o chefe Magdiel, o chefe Irão. Esses são os chefes de Edom, segundo suas residências, na terra que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Livro do Gênesis, capítulo 37. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, conceberam ódio contra ele e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. Ouvi, disse-lhe ele, o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram: Quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai.
Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos porventura eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem aos teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícia deles. Enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o errando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Disse-me, onde apacentam os rebanhos? E o homem respondeu, partiram daqui e ouvi-os dizer, vamos a Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar, e disseram, eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-nos numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo, porém, Rúben, quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele, não derrameis sangue, jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levantais vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o conduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de lândano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Vinde e vendamo-los aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata, aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Rúben voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue, e mandaram-na levar a seu pai com esta mensagem: eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu e exclamou, é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José foi estraçalhado, e rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou o seu filho por muito tempo. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho, na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou. Os madianitas venderam-no a Putifá no Egito, eunuco do faraó, o chefe da guarda. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que a conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. A quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças, que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem,
come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Depois Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sobre o silício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá o menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu, não serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra. Por que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos? Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Salmo do dia, Salmo 9, dos versículos 8 ao 17. O Senhor, porém, domina eternamente num trono sólido. Ele pronuncia seus julgamentos. Ele mesmo julgará o universo com justiça. Com equidade pronunciará a sentença sobre os povos. O Senhor torna-se refúgio para o oprimido, uma defesa oportuna para os tempos de perigo. Aqueles que conheceram vosso nome confiarão em vós, porque, Senhor, jamais abandonais quem vos procura. Salmodiai ao Senhor que habita em Sião. Proclamai seus altos feitos entre os povos, porque vingador do sangue derramado, ele se lembra deles, e não esqueceu o clamor dos infelizes. Tende piedade de mim, Senhor. Vede a miséria a que me reduziram os inimigos. Arrancai-me das portas da morte, para que nas portas da filha de Sião eu publique vossos louvores e me regozijes de vosso auxílio. Caíram as nações no fosso que cavaram, prenderam-se seus pés na armadilha que armaram. O Senhor se manifestou e fez justiça, capturando o ímpio em suas próprias redes. Na estrada dos ímpios não te embrenhes, não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te e toma outro, porque eles não dormiram sem antes haverem praticado o mal. Não conciliar o sono se não tivesse feito cair alguém. Tanto mais que a maldade é o pão que come, e a violência o vinho que bebe. Mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos iníquos é tenebrosa, não percebem aquilo em que hão de tropeçar. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.